Abra comigo a sua Bíblia no Salmo de número 27, verso de número 4 em diante. Salmo de número 27, a partir do verso 4. Amém? Você achou? Então vamos ler. Uma coisa só peço ao Senhor e a buscarei. A minha versão é muito interessante porque ela diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei com empenho, que habite eu na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e para inquirir no seu templo. Porque Ele me esconderá em seu tabernáculo no dia do mal, e me ocultará no recôndito da sua morada. Sobre uma rocha pôr-me-á no alto, depois levantará minha cabeça sobre meus inimigos que me rodeiam. E eu farei em seu tabernáculo sacrifícios de júbilo, cantarei e entoarei louvores ao Senhor. Amém? Senhor, nós te adoramos nessa noite. Nós estamos aqui com o único objetivo de render graças ao Senhor, e também, Senhor, para ouvir a sua voz. Então nessa noite, Deus, nós queremos escancarar o nosso coração diante de Ti, abrir o nosso coração, abrir a nossa vida por inteiro, para que a sua palavra venha como uma flecha que acerta o alvo, Senhor. O nosso coração está como uma terra seca, esperando a chuva do Senhor sobre nós. Então libera a tua palavra, libera, Senhor, o teu coração para nós nessa noite. Que não seja mais um culto, mais uma reunião, mas que essa noite seja um dia, seja uma noite em que verdadeiramente nós venhamos sair daqui, Senhor, ainda mais santos, ainda mais comprometidos com aquilo que o Senhor está fazendo, em nome de Jesus. Deus, eu quero dar uma ordem no reino do Espírito nessa noite, que se cale todas as vozes que não seja a voz do Teu Espírito. Que os nossos ouvidos, Senhor, estejam atentos somente à voz do Teu Espírito. Que se cale a voz da nossa alma, que se cale a voz de Satanás, que se calem todas as outras vozes que não seja a Sua voz, Deus. Que a Sua voz esteja preeminência, tenha primazia na nossa vida nessa noite, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Graças a Deus. Fica à vontade, querido, pode se assentar. Eu vou ler o verso de número 4, porque eu quero me ater a princípio nesse primeiro verso. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Como eu falei, a minha versão, ela diz: a buscarei com empenho. Vamos escorrer. Para que habite na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e para inquirir em seu templo. Amém? Queridos, esse verso para mim é um dos versos que fala muito ao meu coração, porque aqui o salmista, ele expressa um desejo, ele expressa um anseio ao Senhor. E ele diz: Senhor, olha, uma coisa eu peço e a buscarei. E aí nós já lemos. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que nesse salmo existe duas ações. Amém? A primeira ação é pedir. Ele pede, uma coisa eu peço. E a segunda ação, ele diz: eu vou buscar, Senhor. Uma coisa eu peço e a buscarei. Amém? São duas ações que o salmista coloca diante do Senhor, e ele está comunicando ao Senhor que ele não somente irá pedir, ele irá esperar algo que o Senhor faça, mas ele, de alguma forma, ele vai se posicionar e buscar aquilo que ele está pedindo. Amém? Porque, irmãos, vamos combinar, infelizmente nos dias de hoje, como igreja, nós somos bons em pedir. A religião nos deixou expert em pedir. Pede que Deus dá, e Deus dá porque Ele é bom, irmãos. Mas tem algumas coisas que nós podemos morrer de pedir que Deus não vai dar, porque se nós não estamos preparados para receber, Deus não vai nos dar.
E o salmista, ele coloca essas duas ações diante do Senhor. Senhor, eu quero dizer para você que eu tenho um anseio no meu coração, e eu quero dizer a Ti, Senhor, que eu não vou simplesmente pedir, mas eu vou me posicionar de uma forma para que eu venha buscar aquilo que eu estou querendo do Senhor. Amém? E o salmista, ele coloca não somente uma necessidade física, uma necessidade material, mas ele coloca diante do Senhor um anseio do seu espírito, que eu possa estar na sua casa todos os dias, Senhor, que eu possa estar escondido no Senhor, que eu possa Te adorar. O salmista coloca o seu anseio diante do Senhor, mas ele entendeu que não basta somente pedir. Amém? Amém? Você está aí? Ele entendeu que não adianta simplesmente nós pedirmos, mas de alguma forma eu e você precisamos nos posicionar para determinadas situações venham acontecer na nossa vida. Glória a Deus. Por quê, irmãos? Porque a vida com o Senhor, isso já foi falado aqui algumas vezes, que a vida com o Senhor, ela é feita de níveis em que nós vamos galgando no Senhor. Se nós pegarmos o tabernáculo, o átrio, o santo dos santos, eram níveis onde o átrio todo mundo tinha acesso, o pátio, o santo lugar já não eram todos, eram somente alguns, e no santo dos santos já não eram alguns, era somente uma pessoa, uma vez por ano. Mas quando Jesus declara na cruz, está consumado, a primeira coisa que acontece é o véu se rasga de alto a baixo. Então esse lugar mais escondido, esse lugar mais profundo, esse lugar mais alto, o Senhor, Ele escancara, Ele abre esse caminho para nós, para que eu e você pudéssemos e possamos entrar nesse lugar mais alto. Amém? Quando a Bíblia fala da vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, são níveis que nós, diante do Senhor, nós precisamos nos posicionar para que nós venhamos, em nome de Jesus, subir esses degraus, amém? Da boa vontade, da agradável vontade, até que cheguemos à perfeita vontade de Deus. E isso não é utopia, porque Jesus já fez o que Ele precisava fazer na minha vida e na sua vida. Aleluia. Você está comigo? Então nós, diante do Senhor, níveis em que nós precisamos buscar no Senhor, para que, irmãos, porque o crescer é algo natural na nossa vida. Amém? O crescer tem que ser algo natural. A palavra diz: crescei na graça e no conhecimento. Eu preciso crescer, eu preciso me desenvolver. Eu e você precisamos crescer, irmãos. Quando nós nos convertemos há 10 anos atrás, nós tínhamos uma cabeça. Quando eu era menino, eu pensava nas coisas de menino. Mas agora eu sou adulto, eu não posso mais pensar como um menino, eu preciso crescer. Amém? Então há 10 anos atrás, algumas coisas eram permitidas porque nós éramos meninos. Mas a ordem natural da vida é que eu e você venhamos a crescer. Amém? Por isso que nós não podemos nos contentar, irmãos, de viver uma vida onde que a nossa vida é a mesma coisa todos os dias, quando a minha Bíblia diz que o Deus que nós servimos é um Deus de novidade de vida. Então, se nós estamos vivendo, irmãos, uma rotina gospel, uma rotina espiritual, então tem alguma coisa errada, porque Deus é um Deus de novidade de vida. Posso ouvir um amém? Aleluia. Mas às vezes nós nos contentamos com essa rotina em que nós vivemos. Mas eu ainda prefiro acreditar que o nosso Deus é um Deus de novidade de vida. Aleluia. Irmãos, às vezes a gente vai conversar com alguns irmãos e eu confesso que eu fico triste com algumas situações. Porque você vai conversar com um determinado irmão que está há 15 anos na igreja e tudo que ele tem para contar é porque ele era viciado em droga, viciado em álcool,
viciado em cigarro e se converteu e Deus libertou ele de tudo isso. Glória a Deus, irmãos. Mas 15 anos se passaram e ele não tem mais nada para expressar de experiência com o Senhor. Não, irmãos. Deus é um Deus de novidade de vida. Deus é um Deus que quer se apresentar a nós todos os dias, a cada manhã. Porque Deus sempre faz primeiro, irmãos. Mesmo antes de você acordar, a misericórdia dele se renova. E eu e você temos mais uma oportunidade de estarmos diante dele. Aleluia. Então nós precisamos buscar isso. A visão de Ezequiel: águas nos artelhos, águas nos joelhos, águas nos lombos, águas mais profundas. Existem lugares mais profundos para nós andarmos, irmãos, para nós mergulharmos, amém? Deus é uma fonte inesgotável. Deus é uma fonte inesgotável. E nós precisamos buscar isso em Deus. Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia em Lucas, no capítulo de número 11, a partir do versículo de número 9. Te damos graças, Senhor. Te damos louvor. Lucas capítulo de número 11, a partir do versículo de número 9, diz assim: pelo que eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca acha, e o que o bater abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará por um peixe uma serpente? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ou se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àquele que lhe o pedirem? Amém? Lembra que eu falei que a vida com o Senhor são níveis: átrio, santo e santo dos santos. A boa vontade de Deus, que é a boa, agradável, perfeita, que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento, amém? Porque a ordem natural das coisas é que nós cresçamos. E um dia eu estava no meu quarto, estudando, meditando e orando, e o Senhor falou muito ao meu coração a respeito dessa palavra. Lucas capítulo 11, a partir do versículo de número 9. Que isso também são níveis, irmãos, e níveis que eu e você, nós precisamos entender, porque como o salmista disse: uma coisa eu peço, e a buscarei, amém? Irmãos, muitas vezes nós nos comportamos diante do Senhor como mendigos espirituais. Só nos achegamos a Ele para pedir. Só nos achegamos a Ele para pedir, para que Ele supra uma necessidade, para que Ele nos cure, para que Ele faça alguma coisa para nós. Mas a questão é, irmãos, não é somente pedir, porque quantos querem mais de Deus aqui? Quantos querem mais de Deus? Mas a questão não é se queremos, irmãos, a questão é o quanto nós queremos. Porque querer todo mundo quer. Mas a pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos não é se queremos mais de Deus. A pergunta que precisamos fazer para nós mesmos é o quanto nós queremos, o quanto nós estamos dispostos a fazer e o que nós estamos dispostos a fazer para receber mais de Deus. Porque se nós ficarmos só no primeiro estágio de pedir, irmãos, muitas coisas não vai acontecer na sua vida. Mas eu te garanto, se você sair do primeiro estágio de pedinte, de mendigo espiritual, e se posicionar como filho, como herdeiro, e a partir daí você começar a buscar aquilo que Deus tem para você, eu garanto que muitas coisas vão mudar na sua vida, na sua casa e na sua família. Você está entendendo? Então, irmãos, Lucas capítulo 11, a partir do versículo de número 9: pedi e dar-se-vos-á,
Buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Aqui está falando também de níveis, irmãos. Níveis que eu e você precisamos entender para que eu e você venhamos a crescer diante do Senhor. Primeiro nível, pedi e dar-se-vos-á. Esse é o primeiro nível. É que eu considero esse primeiro nível, o nível de uma criança. Um bebê, que para comer tem que pedir. Que para tomar banho tem que pedir, tem que chorar. Para trocar a roupa, está sujinho, tem que abrir a boca, tem que pedir, tem que chorar. Por quê? Porque ele é bebê. Então ele precisa pedir. Você está entendendo? Mas existe um lugar mais alto para eu e você, porque, irmãos, nós não podemos ser bebê a vida toda. Amém? Nós precisamos crescer. Nós não podemos ser bebê a vida toda. Nós precisamos nos desenvolver, nós precisamos crescer. Por quê? Porque, como diz Gálatas de número 4, se o herdeiro for menino, ele nada se difere do escravo, mesmo sendo senhor de tudo, ele não usufrui de nada. Bebê, criança, ele é igual um escravo, porque ele não pode, ele não tem ainda autonomia para pegar o que é seu, porque ele é bebê, porque ele ainda não entende algumas coisas. Então ele tem que pedir. Ele tem que pedir, porque ele é bebê. Mas oxalá, irmãos, que eu e você venhamos a crescer. Aleluia. Largar a nossa chupeta e pegar a nossa espada, em nome de Jesus. Sair daquele chiqueirinho espiritual em que nós vivemos. Você já viu um bebê? Tem aquele, é o chiqueirinho o nome daquilo, né? Aquele chiqueirinho, coloca ali, sei lá, cercado, aquele cercadinho. Desculpa, irmãos, eu não tenho filhos ainda, então. Aquele cercadinho. Então o bebê, irmãos, ele é bebê, então ele é colocado naquele cercadinho de 1 metro por sei lá quanto. E ele fica ali. Mas nós precisamos crescer, irmãos, porque Deus tem as nações para nós. Amém? Nós precisamos sair desse cercadinho espiritual em que muitas vezes eu e você vivemos, porque somos bebê, e se não acontecer algo do jeito que a gente quer, a gente chora. Se não der oportunidade para nós na igreja, a gente faz um bico e chora, sai da igreja. Se o pastor não cumprimenta, eu choro, saio da igreja. Não, irmãos, eu preciso crescer, eu preciso me desenvolver, em nome de Jesus. Amém? E sair, irmãos, dessa piscininha espiritual e entender que tem um oceano do Senhor para eu e você nadarmos e mergulharmos. Aleluia. Então diga comigo, eu preciso crescer. Nós precisamos crescer. Então o primeiro estágio é esse primeiro estágio de pedir. Eu não sei você, irmãos, mas eu vivi uma experiência tão linda com o Senhor não faz muito tempo, em 1996, há 20 anos atrás, quando eu me converti. Eu era menino, e eu pedia cada coisa doida para Deus, irmãos, porque eu era menino. E sabe o que acontecia? Deus fazia. Como se Deus estivesse se apresentando para mim, dizendo: filho, eu sou teu Deus, eu sou seu pai. Eu sei que você é menino ainda, eu sei que isso não faz muito sentido o que você está pedindo, mas eu vou fazer, porque eu sou seu pai, e eu quero me apresentar para você. Mas aí, irmãos, a gente vai crescendo, e aquelas coisas que nós pedíamos, às vezes até quando a gente cresce, a gente continua pedindo, mas Deus não faz mais, porque Deus está falando: cara, desculpa, mas não vou fazer isso, você já cresceu, meu. Você não é mais bebê. Quantos aqui com filhos, né? O filho já está crescidinho e vem daquele jeitinho e fala: não, você não é mais bebê. E Deus é assim conosco. E era tão lindo, irmãos. Na minha inocência, uma vez eu fui para um monte, ficar 3 dias só com água, orando em jejum, de quarta a sábado. Ficamos em jejum, eu e um amigo meu, no monte, e pedimos cada coisa para Deus, irmãos. E Deus, na forma de se apresentar como meu pai, Ele fez. E foi então engraçado que a gente saiu, sábado, meio-dia, nós entregamos o nosso jejum, entramos no ônibus
Paramos direto de uma churrascaria. A minha sogra, enfermeira, auxiliar de enfermagem, e quando eu falei para ela, ela falou: você está louco, Cristiano? Até disso Deus me guardou, irmãos. Imagina, 3 dias com nada no estômago, só com água. O camarada sai do jejum de 3 dias, vai para uma churrascaria. E eu comi que nem um condenado. Até isso Deus me guardou, irmãos. Eu fiquei intacto, graças a Deus. Mas a minha sogra se apavorou, dizendo: você está louco, cara, 3 dias sem comer, depois você vai para a churrascaria. Mas é porque eu era menino, irmãos. Eu era menino. Mas sabe de uma coisa? Nós precisamos crescer, deixar de ser menino e caminhar para um lugar mais alto do Senhor. Amém? Caminhar para lugares altos. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Tira os teus olhos dessa terra. Essa terra não tem nada para você. Olhe para Ele e seja iluminado. Coloque os seus olhos no autor e consumador da sua fé. Amém? Isso tudo aqui, irmãos, faz parte de uma grande consequência, mas a nossa prioridade precisa ser o Senhor. Então, ali, pedi, dar-se-vos-á. Menino, precisa pedir, precisa gritar. Mas existe um lugar mais alto, irmãos, para eu e você caminharmos. E esse lugar é aquele que busca, acha. Amém? Porque como nós falamos, o salmista, ele não ficou só no primeiro estágio de pedir, mas ele se posicionou. Irmãos, para algumas coisas acontecer na minha vida e na sua vida, basta simplesmente que eu e você nos posicionemos. Para algumas coisas acontecer na minha vida e na sua vida, basta simplesmente a gente sair do estágio de pedinte, de mendigo espiritual, e se posicionar diante do Senhor e começar a buscar isso. Todos sabem, a gente pastoreia o ministério de louvor aqui há alguns anos, há 6 anos aproximadamente. E é muito interessante, irmãos, quando as pessoas vêm para nós querendo integrar no ministério de louvor. Primeiro que elas já chegam dando uma carteirada, né? Dizendo assim: pastor, eu quero entrar no louvor porque Deus falou que esse é o meu ministério. E aí, claro, se Deus falou, quem sou eu para dizer o contrário, né, irmão? Ela já chega falando assim: poxa, que legal, cara, que bênção e tal, mas diz uma coisa, você toca? Não, pastor, não toco. Você canta? Não, eu não canto. Pô, mas eu acho muito legal. Cara, só achar legal não adianta. Aí a gente devolve a bola, né? A gente diz: espera aí, mas Deus falou que o teu ministério é louvor? É, pastor, Deus falou que o meu ministério é louvor. Então, é tudo que eu precisava ouvir. Eu falo: então você acredita nisso? Pastor, eu acredito que o meu ministério é louvor. Então vai estudar, vai se preparar, porque não adianta só pedir, você tem que buscar, meu irmão. Não adianta só querer, achar bonito, você precisa buscar. Pastor, o meu ministério é ministério da palavra. Então vai comer essa palavra, querido. Vai se preparar, não fique no estágio de pedinte: Deus me usa, Deus me usa. Não, se posiciona, busca, estuda, se prepara para o tempo que Deus soprar você está preparado. Amém? Mas o problema é que eu e você, nós estamos esperando as coisas acontecerem, quando na verdade somos nós que temos que fazer as coisas acontecer. Somos nós que precisamos caminhar passo a cada passo, caminhar degrau por degrau, crescer, crescer e crescer, porque a ordem natural das coisas é que eu e você venhamos a crescer. Amém? Nós não vamos ser bebê a vida toda, nós não vamos ser adolescentes a vida toda, nós não vamos ser jovens a vida toda. Nós estamos em crescimento. Aleluia. Você está entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Então existe um lugar mais alto para nós estarmos, que esse lugar é aquele que busca, acha. E eu considero, irmãos, o primeiro estágio, pedir, bebê, criança. Eu considero de segundo estágio, aquele que busca, acha. Eu considero aquele camarada que ele já cresceu, que ele já tem noção de quem ele é. Ele já descobriu que ele é filho. Ele já descobriu que ele
é herdeiro, ele já alcançou um lugar de maturidade, de maioridade. Então agora ele sabe quem ele é, ele sabe de onde Deus tirou, ele sabe de onde ele é e ele sabe para onde ele está indo. Amém? Ele sabe para onde ele está indo. Ele não está perdido, irmãos, na vida, como diz aquela canção, deixando a vida levar. Não, ele sabe de onde Deus o tirou, ele sabe quem ele é agora, qual a sua identidade no Senhor, e ele sabe para onde ele está indo. E ele descobriu que ele é filho, e ele descobriu que ele é herdeiro, e ele alcançou o lugar de maturidade e maioridade. Então agora ele pode assumir a herança do pai. Então ele não precisa mais pedir, porque agora ele cresceu, ele foi buscar, ele foi entender quem ele era. Então ele encontrou esse lugar de maturidade do Senhor. Então agora ele já não se ofende mais com qualquer coisa, ele já não está mais preocupado do que as pessoas dizem dele, ou do que as pessoas pensam dele, porque ele sabe quem ele é. Irmãos, é coisa linda quando você conversa com alguém que sabe quem ela é no Senhor. Ninguém tira ela daquele lugar, irmãos. Ninguém tira ela daquele lugar, porque ela descobriu a sua identidade, ela descobriu quem ela é. Então os rumores de fora, o que dizem, o que estão falando, o que deixam de falar, irmãos, isso pouco importa para ela, porque ela descobriu a sua identidade no Senhor, e ninguém mais tira ela do lugar. Por quê? Por quê? Porque ela cresceu. Então ela já não se ofende mais. Quando eu cheguei aqui no Mevan em 2006, logo em seguida eu e minha esposa já ingressamos no Ministério de Louvor. E quem é dessa época, 2006? Levanta a mão aí. Meu Deus, poucas pessoas. Mas essas poucas pessoas vão lembrar disso. Na época só se tocava no Mevan Hilson e United, só rock and roll, 2 guitarras e tal. E chegou o Cristiano, e eu comecei a me envolver com o Ministério de Louvor. E um dia o líder da época me chama, e ele fala assim: Cris, eu vou te colocar para ministrar o louvor, amém? Eu falei: amém. Eu estava aprendendo, começando a tocar violão ainda quando eu cheguei aqui no Mevan, mas amém, a gente foi. E aí eu comecei, quando eu fui ministrar o louvor, dá um sol maior aí. Quando eu tive a oportunidade de ministrar o louvor pela primeira vez, eu peguei o meu violão e fiz o que eu costumava fazer lá na minha casa, lá no meu quarto. Sua presença é real, aqui neste lugar. Você pode dizer? Sua presença é real. E eu comecei a adorar a Deus do meu jeito, da minha maneira. E aí um belo dia o líder me chama e fala: Cris, nós estamos com um problema. Eu falei: o que foi? Quase escapa o nome dele aqui, misericórdia. O que foi? Não, Cris, é o seguinte: ninguém quer tocar mais com você. Eu falei: como assim, cara? Não, ninguém quer tocar mais com você. Você está enfadando o grupo. Irmãos, eu sou curado disso, mas eu não tive amnésia, eu lembro. Amém? Eu não tive amnésia, eu lembro. Ele usou essas palavras: você está enfadando o grupo. Para pensar, irmãos, eu tinha acabado de chegar no Mevan, fazia 6 meses que eu estava no Mevan.
E aí você ouvir isso do teu líder. E eu falei, cara, mas não estou entendendo, por que você está falando isso? E ele falou assim, não, cara, você não toca Hillsong, você não toca United, você só toca essas músicas aí, ninguém quer tocar mais com você. E eu me lembro que eu falei para ele o que o Roberto Carlos fala. Eu falei, ai, cara, mas esse cara sou eu. Esse cara sou eu, o que você quer que eu faça? Eu não posso cantar o que eles querem que eu cante. E naquele momento, irmãos, eu tinha duas opções: ou eu pegava a minha chupeta e me ofendia, ou eu me posicionava naquilo que eu sabia que eu era em Deus. Mas graças a Deus que esse líder foi firme, não me tirou da escala, continuou me deixar ministrando. E toda vez que eu subia no altar, irmãos, para ministrar, eu olhava para o baterista e Satanás jogava uma seta na minha mente dizendo, tá vendo o baterista, ele não vai com a tua cara. Tá vendo o guitarrista, é esse mesmo, ele não te suporta. Tá vendo, não, esse não. Irmãos, e eu subia no altar com o meu coração sangrando, e eu falava, Deus, mas eu não estou aqui por causa deles, eu estou aqui por causa do Senhor. Então eu fui chamado para isso, é isso que eu vou fazer, em nome de Jesus. Amém? Por quê, irmãos? Porque eu sabia, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu fui chamado para fazer. Amém? Então eu vou me posicionar, irmãos. Eu já não vou mais me ofender com as coisas que vêm de fora. Por quê? Porque aqui dentro está queimando algo, aqui dentro está ardendo algo, irmãos. Então as coisas de fora não podem me abater, porque eu já descobri a minha identidade, eu descobri que eu sou filho, eu descobri aquilo pelo qual o Senhor me chamou para fazer. Então, irmãos, nada vai me tirar desse lugar, porque eu cresci, porque agora eu tenho maturidade para entender o que Deus fez por mim, o que Deus está fazendo por mim e o que Deus vai continuar fazendo por mim. Aleluia. Nós precisamos crescer, queridos. Não dá mais para a gente transferir a culpa. Eu não faço porque não me dão oportunidade, eu não faço porque o pastor, eu não faço porque o irmão. Não, irmãos, o que Deus deu para você, Deus deu para você. E um dia, se você não sabe disso, deixa eu te dizer, Ele não vai cobrar de outra pessoa, senão de você. Então o que nós precisamos é crescer, encontrarmos a nossa maturidade e conquistarmos a nossa maioridade. E em nome de Jesus, entendemos a nossa identidade. Você está entendendo? Identidade, irmãos. Por isso que eu não sei, irmãos, eu tenho algo comigo, algo meu, você não precisa receber, se você entender que não é assim. Mas eu não consigo, eu, cristiano, eu não consigo, irmãos, entrar no meu quarto para falar com Deus, para pedir qualquer coisa que seja. Eu não consigo. Eu não consigo, irmãos. Porque se eu não acreditar aquilo que nós lemos, que nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está no céu não vos dará todas as coisas, como diz em Mateus, e Lucas diz, não vos dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Se a Bíblia diz que você é mau, irmão, seu coração é enganoso, mas mesmo assim você dá o melhor que você pode para o seu filho, não é assim? Se precisar deixar de comer para que ele coma, você não deixa? Se você não teve oportunidade de fazer uma faculdade, mas se você puder trabalhar em 2 empregos para que ele tenha essa oportunidade, você não faz isso? Claro que faz, mas você é mau. E a Bíblia diz, vós sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais eu. Então, irmãos, eu não consigo pedir, porque eu acredito piamente que o meu Deus sabe tudo o que eu preciso. Então quando eu entro no meu quarto para estar com Ele, o meu único foco, o meu único objetivo é adorar o Senhor, é levantar as minhas mãos para o céu e dizer, Senhor, eu preciso de Ti, muito mais que todas as coisas, eu preciso de Ti. Porque a Bíblia diz, irmãos, que Deus dá os seus enquanto dormem. A Bíblia não diz assim? Até quando nós estamos dormindo, Deus nos abençoa, irmãos.
Eu fico pensando o que Deus pode fazer quando nós estamos o adorando. Se até quando você está dormindo, Deus está trabalhando ao seu favor. Se até quando você está dormindo, Deus está te abençoando. Eu fico imaginando o que Deus pode fazer quando nós entramos no nosso quarto sem nenhuma outra motivação, de simplesmente entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e dizer: Senhor, eu estou aqui por tua causa, porque eu quero a tua presença, porque eu quero o Senhor. Então, como diz o Luiz Hermínio, deixa eu pedir para as crianças. Amém? Eu sou filho, irmãos. O meu pai, ele sabe tudo aquilo que eu preciso. E no tempo certo as coisas vão fazer. É claro que eu não vou esperar as coisas caírem do céu. Eu vou me posicionar em algumas coisas. Mas deixa eu pedir para as crianças. Aleluia. Quantos estão entendendo? Louvado seja o teu nome, Senhor. Então nós saímos do primeiro estágio, que é o de bebê, que é o de criança, que mesmo sendo Senhor de tudo, é semelhante ao escravo e não usufrui de nada. E nós vamos nos entregando ao Senhor. Nós vamos nos posicionando em algumas coisas. Nós vamos entendendo algumas outras coisas. Então nós caminhamos para um outro degrau, um outro nível mais alto, que é aquele que busca acha. É aquele camarada que ele tem senso de direção. Ele sabe quem ele é, ele sabe a sua identidade e sabe para onde está indo. Mas ainda tem um lugar mais alto, que batei e abri-se-vos-á. E esse lugar é um lugar mais alto, irmãos. É um lugar onde que é um lugar de autoridade. Porque onde ele bater, a porta que ele bater vai se abrir. Porque ele já entendeu que ele não é mais criança, que agora ele é filho, ele é herdeiro. Então, porque ele é herdeiro, encontrou a sua maturidade, a sua maioridade, ele entra num outro lugar de autoridade. O pai lhe dá autoridade. Então toda porta que ele abrir, que ele bater, vai se abrir. Porque ele encontrou um lugar no Senhor de autoridade. Você está entendendo? Irmãos, a Bíblia diz que o Senhor já nos constituiu reis e sacerdotes. A Bíblia diz que nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Ou seja, o Senhor já nos deu autoridade, queridos. Mas por que muitas vezes eu e você, nós não usufruímos dessa autoridade? É porque ainda estamos nos comportando como crianças. E para a criança não se dá autoridade. Por isso, mais uma vez, eu insisto, nós precisamos crescer. Porque quando eu cresço, quando eu encontro a minha maioridade, a minha maioridade, eu tenho autoridade, eu tenho autonomia para tirar uma carta de motorista, eu tenho autonomia para votar. Por quê? Porque eu já sou grande. E no reino espiritual, irmãos, é muito semelhante. Quando eu cresço, quando eu me torno um adulto no reino do Espírito, o Senhor nos dá autoridade. E essa autoridade está disponível para nós como igreja. Está disponível para eu e você como igreja. Amém? Aleluia. Irmãos, abra comigo a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 10. Eu quero falar um pouquinho sobre autoridade. 1 Samuel capítulo 10, a partir versículo de número 5. Amém? Samuel, ele dá uma instrução a Saul. Ele diz assim: olha, depois chegarás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. Ao entrares ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas descendo do alto, precedido de saltérios, tambores, flautas e harpas, e eles profetizando.
Versículo de número 6: e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com ele, e serás transformado em outro homem. Amém? Irmãos, eu estava pensando sobre esse versículo, e eu comecei a tentar entender e viajar, como diz o outro, para tentar entender um pouquinho, irmãos, que tipo de ambiente Saul encontrou ali. Que tipo de ambiente havia naquele local, a ponto de Saul entrar naquele ambiente e ser transformado em outro homem. Ali, irmãos, tinham homens de autoridade ali. Porque só muda ambiente, irmãos, quem tem autoridade dada pelo Senhor. Amém? Só muda ambientes homens de autoridade. E esse ambiente era um ambiente, irmãos, onde eles estavam vindo profetas profetizando com tambores, com instrumentos musicais. E quando Saul ele entra naquele ambiente, ele é transformado em outro homem. Por quê? Porque homens de autoridade têm poder para mudar ambiente. Aleluia. Homens de autoridade só muda ambiente quem tem autoridade dado pelo Senhor. Por isso que nós precisamos crescer. Eu fico imaginando, irmãos, o que Deus poderia fazer numa reunião como essa, quando eu e você entendemos isso e prepararmos um ambiente para o Senhor, e pessoas que entrarem por aquela porta querendo se matar, com o seu casamento destruído, com a sua finança, com a sua vida detonada, ao entrar nesse ambiente, seriam transformados em outros homens, em outras pessoas. Porque somente homens de autoridade podem mudar ambientes. Mas a pergunta que nós precisamos fazer para nós não é se queremos. A questão é o quanto nós queremos. Se eu perguntar para você, levanta a mão quem quer ser um homem de autoridade, todos vão levantar a mão. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é o quanto você quer ser um homem de autoridade. Porque somente o quanto você quer vai fazer de fato você um homem de autoridade. Por isso que o salmista diz: uma coisa eu peço, e a buscarei. E nós somos bons em pedir, irmãos, mas ruim para buscar. E eu estou falando primeiro para mim, amém? Porque pedir é fácil, não tem muito comprometimento no pedir. Mas no buscar não. No buscar já vai haver um comprometimento. Já vai haver um posicionamento. Já vai haver, irmãos, um primeiro passo. Amém? Porque, irmãos, é matemática pura. Se todos os dias você fizer a mesma coisa, qual vai ser o seu resultado? Vai ser o mesmo. Mas se amanhã, segunda-feira, eu e você decidirmos no nosso coração a fazer algo novo para o Senhor, eu te garanto que o Senhor também vai fazer algo novo por você. Irmãos, Jeremias capítulo 29, versículo número 13, Isaías capítulo, vou chegar no Jeremias, mas Isaías capítulo 29, versículo de número 13, Deus fala de um povo. Visto que esse povo se aproxima de mim e me honra somente com os seus lábios e com a sua boca, mas o seu coração tem se afastado para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste somente em mandamentos de homens aprendidos de cor. Deus estava falando de um povo que era bom para falar, que era bom para falar, que era bom de aparência, mas o seu coração estava longe. E o temor que eles tinham com Deus consistia somente em mandamentos de homens. Em outras palavras, religiosidade. Religiosidade. Mas Jeremias capítulo 29, versículo de número 13, nos dá um versículo muito conhecido: buscar-me-eis e
me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Irmãos, isso não é uma promessa, Deus está afirmando. Olha, quando você me buscar de todo o seu coração, você vai me achar. E o contrário disso também é uma verdade. Olha, se você não me buscar de todo o teu coração, você não vai me encontrar. Por isso que nós precisamos nos posicionar, irmãos. Amém? Eu não sei você, mas eu estou cansado de algumas coisas. Porque parece que as coisas não mudam. E a culpa não é de A, de B, a culpa é minha. Porque eu não mudo. Porque eu não mudo. O Salmo de número 73, o Salmo de Asaf, ele começa a olhar ao seu redor. Começa a ver a prosperidade dos ímpios. Ele começa a ver a prosperidade, ele olha para ele, Deus, e eu padecendo, e ele começa a dizer: em vão eu me santifiquei, em vão, Senhor, eu guardei a tua palavra, porque lá os ímpios prosperam, os ímpios tudo dá certo para eles. Mas no verso de número 17, ele diz assim: até que entrei no santuário de Deus. Irmãos, quando eu e você entramos no santuário de Deus, as coisas mudam. Na verdade, não, as coisas não mudam, porque o contexto continuou o mesmo. Mas sabe o que mudou? O coração de Asaf. E ele termina o Salmo de número 103 e começa a dizer: 73, a quem tenho eu no céu além de ti, Senhor? E não há outra coisa que eu queira mais, que eu deseje mais. Irmãos, o contexto era o mesmo. Mas quando ele entrou no santuário de Deus, Deus mudou o seu coração. E Deus mudou a forma de ver as coisas. Então, irmãos, o que eu e você precisamos não é mais a gente reclamar, choramingar, mas nós nos posicionarmos diante do Senhor. Amém? E nos tornarmos homens de autoridade, homens que têm poder de mudar ambientes. Lá no seu trabalho, eu não sei qual é o contexto do seu trabalho, mas se você buscar em Deus a autoridade, Deus vai fazer de você um homem que vai mudar ambiente. Eu não sei qual é o seu contexto na faculdade, eu não sei qual é o teu contexto, mas se você buscar em Deus a autoridade. Mas como, pastor? Mateus capítulo 6, versículo 6. Porque jamais nós mudaremos o ambiente de algum lugar se nós não formos capazes de mudar primeiro o ambiente do nosso quarto. Amém? Se nós não aprendermos a mudar primeiro o ambiente da nossa casa, o ambiente do nosso quarto. Mateus capítulo 6, versículo 6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Até que entrei no santuário de Deus. Aleluia. Então, você vai se tornar um homem de ambiente, um homem de autoridade. E aonde você entrar, que houver um ambiente de murmuração, você vai mudar esse ambiente. Onde haver um ambiente de trevas, vai haver um ambiente de luz, por causa da sua presença. Porque o Senhor nos constituiu reis e sacerdotes. Que mais autoridade nós queremos, irmãos? Sendo que o Senhor já nos constituiu reis e sacerdotes. O que nós precisamos agora é só nós entendermos isso, porque como diz o nosso pastor Luiz Hermínio, aquilo que nós não entendemos, nós não desfrutamos. Se a gente entender o que Deus fez, o que Jesus fez por nós, sabe, irmãos, deixa eu dizer algo para você. Nós não temos mais desculpa. Não dá mais para a gente dar desculpa, irmãos. Jesus fez uma obra perfeita. Jesus fez uma obra perfeita. Ele veio a este mundo, morreu numa cruz, ressuscitou no terceiro dia, venceu a morte, ressuscitou no terceiro dia. E como se não bastasse,
antes de subir aos céus, Ele diz: olha, eu vou, mas eu vou enviar outro igual a mim, para estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. A obra de Cristo foi perfeita, querido. Ah, pastor, mas a carne é fraca. Mas a mesma Bíblia que diz que a carne é fraca, diz que o Espírito está pronto, em que o Espírito é forte. Então a escolha de andar numa carne fraca ou num espírito forte, essa escolha é nossa. Sou eu que preciso me posicionar e decidir aonde eu vou andar. Se eu vou andar numa carne fraca ou se eu vou andar num espírito que está pronto e que é forte. Amém? Então não tem mais desculpa para nós, irmãos. Mas sabe qual é o problema? É que nós estamos ainda... irmãos, eu tenho uma coisa comigo também, outra você não precisa receber se você não concordar, mas... eu não consigo receber uma expressão que existe no meio gospel, no meio evangélico que nós vivemos. Ah, o melhor de Deus está por vir sobre a sua vida. Irmãos, eu não consigo conceber isso. Porque para mim o melhor de Deus já veio. O melhor de Deus já veio. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, irmãos, deixa eu dizer algo para você, se você não sabia. Se você está esperando o melhor de Deus já vir ainda, você está atrasado, porque o melhor de Deus já veio. Jesus já veio, Ele já pagou um preço de morte, Ele já ressuscitou no terceiro dia, e Ele já enviou o seu Espírito para habitar dentro de mim, de você. Então o que precisa, pastor, para as coisas mudar na minha vida? O que precisa é eu e você nos posicionarmos diante daquilo que o Senhor está falando, diante daquilo que o Senhor está fazendo nesses dias. Então o que precisa é só nós nos posicionarmos e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me. Senhor, conta comigo. Porque eu não quero só ficar no estágio de pedir, Senhor, eu vou buscar. Eu vou buscar, Senhor. Eu vou gastar a minha vida nisso. Eu vou gastar a minha vida naquilo que o Senhor quer para mim, naquilo que eu preciso fazer. Eu vou buscar. Mas muitos de nós ainda estamos esperando o melhor de Deus vir. 2016 já foi, irmãos. E muitos ainda estão esperando o melhor de Deus vir, e vão esperar 2017, vão esperar 2018. Mas deixa eu dizer para você, o melhor de Deus já veio. Então não espere 2017. Se posicione agora, hoje. Irmãos, eu sei que muitos de vocês têm promessas de Deus na sua vida. Eu sei que muitos de vocês, Deus tem falado algo ao seu coração a respeito de ministério, a respeito de promessa. E eu sei que muitos de vocês olham para dentro e dizem assim: não dá. Eu não dou conta. Eu não sou capaz. Eu não consigo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso. E aí as desculpas são as maiores que podem acontecer. O pastor Luiz Hermínio, um dia ele contou uma experiência que ele viveu numa cidade, e ele expressou isso numa reunião de pastores, e eu peguei aquela experiência para mim, e eu falei: amém, Senhor, é desse jeito. Ele conta que um dia ele estava ministrando numa cidade, e depois do culto foram deixá-lo no hotel onde ele estava hospedado. E aí ele entra no elevador para ir para o seu quarto. E quando o elevador para no andar do quarto dele, era um corredor comprido, o quarto dele era um dos últimos. E quando o corredor se abre, quando o elevador se abre, aquele corredor comprido e todo escuro. E ele estranhou, ele disse: está tudo escuro, mas o que ele fez? Ele saiu do elevador porque ele estava no andar do quarto dele. E quando ele deu o primeiro passo, irmãos, a primeira luz acendeu. E eu costumo brincar e dizer que não era anjo, não era nada, era só um sensor de presença que estava ali. E aí ele começou a andar, deu o primeiro passo, deu o segundo, deu o terceiro, e aquele corredor foi se iluminando. E ali o Espírito Santo falou no coração dele, dizendo assim: filho, a vida comigo é assim.
Você pode não estar vendo nada na sua frente, mas se você escolher dar o primeiro passo, eu vou iluminar os teus caminhos. E se você der o segundo, e se você der o terceiro, e se você der o quarto, eu vou iluminar os seus caminhos. Sabe, irmãos, enquanto nós estamos esperando o melhor de Deus vir, existe um corredor, existe uma corrida para eu e para você. E nós estamos esperando, quando na verdade nós já precisávamos estar nos movimentando, passo a cada passo, porque vamos correr, vamos andar, vamos correr até que um dia estejamos voando, em nome de Jesus, amém? Então não espere mais, se posicione. Se você tem tido uma palavra de Deus a respeito da sua vida, do seu ministério, não espere mais uma oportunidade. Não, se posicione. Se posicione diante do Senhor. Dê o primeiro passo, que eu te garanto que Ele vai iluminar os seus caminhos. Amém? Aquele que pede recebe. Menino, criança, precisa crescer para ir num outro lugar de maturidade e maioridade. Aquele que busca, acha. E quando encontra a sua maioridade, a sua maturidade, ele vai também se movimentar para um outro lugar mais alto. Batei e abri-se-vos-á. Lugar de autoridade. Lugar de filho com autoridade. E esse lugar Deus não tem reservado para o pastor Luiz Hermínio somente. Esse lugar Deus tem reservado para a sua igreja, para a sua noiva, para os seus filhos, que sou eu e é você. Você recebe essa palavra? Em nome de Jesus. Então fica de pé comigo nessa noite, em nome de Jesus. Se você entende que essa palavra foi para você, eu queria orar por você. E isso vai requerer de você um posicionamento, alguns passos. Eu quero orar por você. Se você entende que essa palavra é para você, se você quer se tornar um homem de autoridade, uma mulher de autoridade, encontrar a sua maturidade no Senhor. Enquanto nós adoramos o Senhor, eu queria te convidar a vir aqui à frente, amém? Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Enquanto isso, vamos adorando o Senhor, vamos preparar esse ambiente, porque nós estamos aqui no meio de homens e mulheres de autoridade. Então levanta as suas mãos para o céu e vai declarando um ambiente de cura nesse lugar. Levanta as suas mãos para o céu e vai declarando um ambiente de cura, de transformação, um ambiente de autoridade, em nome de Jesus. Igreja, levante as suas mãos para o céu. O Senhor te constituiu rei e sacerdote. Então me ajude nessa noite a preparar esse ambiente onde pessoas assim como Saul entrou num ambiente e foi transformado em outro homem. Em nome de Jesus, que esse ambiente esteja nesse lugar nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor, querido. Vamos diante do Senhor clamar por esse ambiente. Em nome de Jesus, Pai. Te adoramos, Pai, em nome de Jesus. Tu és santo, Tu és santo. Eu estou aqui. Olha para mim, desesperado por mais. Nos faz homens de ambientes, Deus. Nos faz homens de autoridades. Nos ajuda a crescer, Senhor. A Tua presença é o meu sustento. A Tua palavra, meu alimento. Preciso ouvir a Tua voz dizendo assim. Vem, filho amado. Vem, filho amado.
Em nome de Jesus, Pai, nos dá corações de filho. Em nome de Jesus, Pai, nos faz homens de autoridade, homens de ambiente, porque somos teus filhos, somos teus filhos, somos teus filhos, somos teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Mas Deus, em nome de Jesus, estou aqui. aleluia. Xaralabassore beanda labaxê. Em nome de Jesus, Pai, manifesta a tua glória. Manifesta a tua glória, Senhor. Se revela como Pai. Revela o teu amor. Revela o teu amor. Se revela como Pai. Em nome de Jesus. Xaralabassore. Vem, filho amado, vem, filho amado. Vem, filho amado, vem em meus braços descansar. E bem seguro, Ele te conduzirá em segurança. Em segurança, porque você é filho. Em nome de Jesus, Pai, cura, cura, transforma. Em nome de Jesus, cura, Senhor. Leva-nos a lugares altos. Leva-nos a lugares altos diante do Senhor. Leva-nos a lugares altos. Leva-nos a lugares altos. Tira de nós uma mente de criança. Tira de nós uma mente imatura. Nos dá uma mente madura. Nos dá uma mente, um coração maduro. Em nome de Jesus, Pai. Chega de meninice. Chega de meninice. Chega de meninice. E bem seguro conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo. Ali falarei contigo. Com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, suas feridas sararei. Filho amado, vem como estás. Venha como estás, querido. Ele te ama a ponto de mudar a sua vida. Venha como está. Ele te ama tanto que Ele não vai deixar você como você está. Ele vai te curar. Ele vai te tocar. Ele vai fazer de você um filho com autoridade. Ele vai fazer. Porque vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Quanto mais o nosso Pai Celestial. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu.
saber, não posso deixar essa oportunidade passar. Eu queria saber se tem alguém nessa noite que deseja entregar a sua vida para o Senhor e se tornar um filho de Deus. Fica aqui, vocês não saem não, a gente já vai orar, a gente já está acabando. Mas tem alguém aqui nessa noite que queria entregar a sua vida para o Senhor? Quer se tornar um filho de Deus? Em nome de Jesus. Quer provar e ver que o Senhor é bom a cada dia? Aleluia, querida, vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Abre aqui, queridos, por favor. O Senhor vai mudar a sua vida, amém? Pastoras, por favor, me ajude aqui. Tem mais alguém? Tem mais alguém que quer? Pois a todos que o receberam, dê-lhes o poder de ser chamados filhos de Deus. Tem mais alguém que quer ser chamado filho de Deus, reconhecendo a soberania do Senhor Jesus? Tem mais alguém? Aleluia, glória a Deus. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe. Deus muda a sua história a partir de hoje. Deus muda a história de vocês a partir de hoje, em nome de Jesus. Tem mais alguém, irmãos? Levante as suas mãos para o céu. Essa é uma noite, irmãos, em que nada mais, nada menos o Senhor só quer se revelar como Pai para você. Essa é uma noite, nada mais, nada menos que Deus quer dizer: filho, eu sou o teu Pai. Entenda isso. Se coloque nesse lugar de filho. Você não é um mendigo, você não é um escravo, você é filho. Deus, obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, pelos esses irmãos, por essas 3 vidas que nessa noite reconheceram que precisam do Senhor. Pai, muda a história delas. Muda a história delas, Senhor. Se revela como Pai, se revela como Deus de amor que o Senhor é. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, faz tudo de novo se for preciso, Senhor. Mas muda a nossa história. Pai, eu quero te louvar por cada irmão que esteve aqui, está aqui nessa noite. Deus, que o maligno não roube essa palavra. Que amanhã, Senhor, ao acordar pela manhã, eles lembrem que eles são filhos, que eles não são evangélicos, que eles não são crentes, que nós somos filhos. Que amanhã, irmãos, eu quero profetizar sobre a sua vida, que amanhã, quando você abrir os seus olhos pela manhã, o Espírito Santo vai soprar no seu ouvido dizendo: filho, você é meu filho. Eu quero profetizar na sua vida que a primeira coisa que você vai lembrar amanhã pela manhã é que você é filho, e que você, sendo mal, você sabe dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Deus, nós te louvamos por essa noite. Deus, muda a nossa história. Deus, transforma a nossa mente, Senhor, de menino para uma mente, Senhor, madura. Em nome de Jesus, tira o coração imaturo, tira o coração de menino e coloca, Senhor, um coração maduro diante do Senhor. Um coração, Senhor, que conhece quem o Senhor é, que está rendido na Tua presença. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos ir além. Nós queremos voar mais alto, nós queremos crescer, nós queremos viver coisas novas, nós queremos experimentar a novidade de vida que diz a Tua palavra. Então, Deus, por isso nós estamos aqui nessa noite. Nos leva a estes lugares altos, Pai. Nos tira da mesmice, nos tira da rotina gospel, nos tira da rotina evangélica e nos leva a lugares altos. Eu quero Te conhecer, Pai. Eu quero ver a Tua face, Pai. Eu quero deitar no